Fala galera, 2 dias atrás eu postei um vídeo sobre o futuro do canal e nesse vídeo eu mostrei a nova aquisição aqui que eu tive a chance de conseguir. Esse torno é um sonho meu, uma realização de um sonho. Eu estou compartilhando ele com vocês. Eu pretendo fazer uma restauração nele, porque, como eu falei no outro vídeo, é um torno antigo. Mas antes, eu quero contar para vocês como que eu cheguei até esse torno. Esse torno, eu estava namorando alguns tornos antes, uns Nardini. Eu fui ver 2 Nardini AC400, porque eu queria um torno mais parrudo, pelo menos aí de 1 metro de barramento entre pontas. Só que em bom estado, usado, é complicado. Quem já pesquisou aí sabe, a maioria tem muito desgaste no barramento, né? E aí ter que fazer uma retífica de barramento ficaria muito inviável para mim. Eu não tinha muito dinheiro para estar disponibilizando para isso. E um torninho novo, teria que pegar um mini torno, um torninho de bancada, o que não me agrada, fica muito limitado, né? Em questão de serviço, de coisas que você conseguiria fazer com a ferramenta. Aí eu fui procurar um torno usado, OLX, Marketplace no Facebook, e foi onde eu fui encontrando um torno Nardini, um AC400. Fui ver, eram belíssimos tornos, mas um barramento muito desgastado. Então eu fiquei um tempo, deixei para lá, até que me apareceu esse torno aqui. Ele estava perto da minha casa, no mesmo município aqui no Rio de Janeiro, na Pedra de Guaratiba. E eu conheci o rapaz, começamos a conversar de carro, a gente ficamos amigos, mas não fechamos negócio de cara, né? A gente ficou conversando, aí depois ele desistiu de vender, porque ele me contou a história desse torno aqui. Era do pai dele. O pai dele era torneiro mecânico mesmo. Ele, no caso, não é. Ele é da área da construção civil. O pai dele tinha uma loja no Curicica, alugada. O pai dele veio a falecer e essa loja ficou fechada lá por 2 anos. Até que o aluguel venceu, né? Essa loja continuou fechada. Ele estava pagando alguns aluguéis atrasados para manter todo o ferramental lá dentro, até ele conseguir dar um jeito, né, de remover de lá. Acabou que ele teve uns problemas dentro da família dele e não conseguiu mais pagar. O que aconteceu? Pelo que ele me contou, né, teve um acontecido lá que abriram, invadiram a loja e roubaram muitas coisas do torno. Ele tinha um torno, uma fresadora, muito material de usinagem, né, tarugo de latão, de bronze, de alumínio, ferramentas de usinagem, tudo foi levado. Só não levaram o torno e a fresadora porque não dava, né? Mas perdeu-se muita coisa nisso aí. Então ele teve que tomar providência de remover o torno de lá. E aí o torno foi para a casa dele e lá ficou, guardado um tempão. Ele não tinha coragem de vender, ele e a irmã dele, até que eles decidiram por vender. E aí a gente ficou conversando e tal. Ele estava num valor não tão barato, mas aí eu fui ver o torno e o estado de conservação dele era muito bom, comparado ao que a gente está achando por aí, no estado de usado. Ainda mais se tratando de um torno tão antigo, e que não é um torno de correia, não é um torno do tipo cebolinha, é um torno todo engrenado, automático. Então tem vários fatores que você leva em consideração: a robustez, o entre pontas, né? A passagem sobre o barramento. Então tudo isso aí eu fui levando em consideração. Mas acabou que a gente não fechou o negócio, ele desistiu de vender. Só que, passasse um tempo, ele me mandou uma mensagem novamente, falando que queria vender se eu ainda tinha interesse. Nisso ele foi me gravar um vídeo, ele não tinha intimidade com o torno, né? Ele não era da área, foi me gravar um vídeo, ligou com algumas alavancas engatadas e acabou que ele quebrou uma engrenagem e o suporte da engrenagem me transfere para o fuso. E aí ele falou que não ia mais vender. Aí eu falei para ele que depende, que eu podia ir lá, se eu podia ir lá dar uma olhada, que às vezes dava para recuperar, né? E aí a gente, tudo se resolve conversando, né? Até que eu fui lá, olhei o torno pessoalmente, gostei muito, me apaixonei na hora. Pô, eu nunca vi esse torno, a gente conhece por aí torno Joinville, Nardini, Ivor, Home, Santos Planos, mas esse torno eu nunca vi. Me apaixonei por ele ser todo engrenado. Ele é muito lindo, é o meu sonho um torno desse. E o torno estava num estado de conservação muito bom. Ele me contou como o pai dele fazia, e o pai dele era extremamente meticuloso.
Cada trabalho que ele fazia, ele vinha com bombinha de óleo. Eles vão ver que os pontos de lubrificação, a maioria é óleo, não é graxa. Então o pai dele limpava. Então você vê que o estado de conservação é justamente pela atenção do antigo dono. E acabou que a gente fechou o negócio, infelizmente não deu para fechar o negócio com a fresadora. Ele já estava negociando com outra pessoa e eu também não teria o valor para pegar as duas máquinas. Muito inviável. Mas aqui está. E agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do torno que tem que ser feito. E para vocês poderem também admirar, se vocês gostarem também desse tipo de máquina, porque eu acho muito lindo. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o coração do torno, né? Que a gente sempre fica observando. O estado de conservação do barramento. A maioria do que a gente acha por aí, eles chegam a formar um dente aqui atrás. Esse barramento, você pega assim uma medida bem grosseira, né? Com um paquímetro a crista do prisma aqui do barramento, tá zerado em comparação à parte menos usada do torno, que é essa aqui de trás, né? Onde praticamente o barramento não tem desgaste. Aqui eu não limpei, mas aqui eu limpei para vocês verem o estado de conservação desse barramento. E as marcas, né? A maioria acaba deixando as ferramentas caírem aqui da placa, né? Quando estão usando. E aí marca muito aqui o barramento. Marca muito aqui, bate aqui assim, né? Fica ferindo o barramento. Então, isso me chamou bastante atenção. Agora, um detalhe já para vocês terem noção, que vocês devem ter dado falta, né? Cadê a cava do torno? A continuação do barramento aqui. O que acontece? Quando a loja do falecido pai dele foi invadida lá, né? Uma das coisas que foi levada, provavelmente para vender em ferro velho, foi a cava. O filho da mãe do ladrão, né? Para ele vai ganhar quase nada e para a gente faz uma falta tremenda, né? Ainda mais um torno desse que eu, pelo menos assim, eu nunca vi nenhum vídeo aqui no Brasil ou alguma informação vendendo por aqui. Qual a chance de eu achar a cava desse torno? Então, assim, foi uma das coisas que eu negociei com o antigo proprietário, porque realmente fui bem sincero com ele. Eu falei, eu não sei se eu vou encontrar, mas o torno me interessa mesmo assim. Então, vamos continuar aqui o torno. Uma coisa que eu percebi, aqui, o interior da castanha aqui tem um desgaste, ela não tem folga lateral, elas não têm. Mas ele tem que fazer uma retífica aqui na pega da castanha. Aqui, ó, como eu mostrei para vocês, a maioria dos pontos de lubrificação são pontos de óleo. E outra coisa, esse torno, ele levou para casa dele e ele ficou num telhado onde tinha uma goteira e essa tampa aqui não estava bem encaixada. Caiu o óleo aqui dentro e aí ficou aquele tom café com leite, né? Igual o carro quando está misturando água e óleo. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer, baixar todo esse óleo. Isso já ia ser feito, né? A gente vai fazer uma restauração dele, então a intenção é mexer em tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo lá? Ele tem um jogo de embreagem lá no fundo, ó. Tá vendo? Lá e lá. Ele é todo engrenado. Eu dei um giro completo lá, né? Deixa eu tentar filmar aqui pra vocês. 2 celulares aqui usando o flash. Tá vendo? Todo engrenado. Eu dei um giro completo aqui nessas engrenagens para ver se tinha alguma com dente quebrado e não encontrei nada. Não tem limalha, né? Eu cheguei a soltar ali de óleo porque ele fica bem ao fundo, então se tivesse alguma limalha, né, estaria por decantação, teria afundado, né? E aí sairia, não saiu nada. Então quando é banhada a óleo é muito difícil, né, cara, ter desgaste. Isso aqui não é qualquer torno que é assim, ainda mais antigo. Foi uma das coisas que me encantou nele. Aqui, ó. Um desafio que eu já falei no outro vídeo, ó, é um torno alemão. Então, além de ter que desvendar o torno, a gente vai ter que desvendar e aprender em alemão. Aqui, ó, a placa dele tá fixa. Eu não tenho certeza se ele tá com as placas completas. Como eu falei, como eu não tinha nenhum modelo, né, desse torno, eu até cheguei a pesquisar bastante. Eu vi que essa tampa, ela fazia uma curva aqui tinha uma tabela enorme de conjunto de combinação, né? Só que eu percebi que parte dessa tabela era essa.
Entendeu? Então eu não sei se está faltando alguma coisa. Eu não estou vendo tabela de, por exemplo, de velocidade, de RPM. Eu não estou vendo tabela aqui de RPM. Então eu sei que uma plaquetinha já está faltando, que é a combinação para poder alcançar o RPM de giro na placa. Agora eu não sei se está faltando alguma outra tabela. Essa tampa aqui me parece original, mas eu não tenho certeza, porque como eu falei, eu vi um modelo que é curvo. Esse motor aqui eu cheguei a perguntar para ele se era original, porque essa conexão aqui do cabo, a coloração do motor não me parece original, mas o acoplamento é original. Você vê que é fundido do torno. Porém, tem outra observação. Eu vi um modelo que esse motor ficava na parte inferior e aqui tinha uma polia tripla que jogava esse movimento aqui através de correias aqui para cima. E aqui saiu uma polia aqui, tinha um jogo de polia lá embaixo e transmitia dessa forma. Então, assim, tem que pesquisar e vou depender também, contar, né, com a ajuda de vocês. Caso alguém tenha, algum parente, algum avô, algum pai que tenha esse torno, ou algum semelhante do Matra, né, que tenha algum catálogo, às vezes material antigo, só divulgando mesmo e contando com vocês para vocês me ajudarem com isso. Aqui tem, olha, o nível, para poder ver o nível do óleo, no visor, né? Mais placas. Todas as plaquetinhas das alavancas estão indicadas, são letras, né? Ele tem um vazamento, como vocês podem ver, o cabeçote dele tem um vazamento aqui, em cima, aqui bem na junta. É um pouco assustador ter que mexer nisso, porque a gente sabe que qualquer diferença, quando a gente remover isso aqui e colocar, a gente vai conseguir dar o alinhamento perfeito, mas eu acredito que sim. A caixa nova dele não é banhada a óleo, né? É aquela caixa aberta, mas o conjunto de engrenagens é bem reduzido, porque ele faz muito recâmbio por aqui mesmo, pelo conjunto de alavancas. E agora eu vou tirar essa tampa, para vocês poderem ver como é que está a parte de recâmbio. Aqui, vou dar um zoom aqui nessa parte. Aqui, ó, quando o antigo proprietário foi tentar fazer o vídeo teste, foi aqui que ele quebrou, tá vendo? É ferro fundido, eu consigo recuperar. E um dente de engrenagem, de uma das engrenagens, não essa daqui, mas era uma outra, eu vou mostrar para vocês já já. Mas as outras engrenagens vocês podem ver que estão perfeitas. Essa daqui, ó, foi uma das que quebrou. Aqui, vamos ver se consegue dar um zoom aqui. Ó, essa aqui tá quebrada. E tem mais uma que quebrou o dente quando ele foi tentar fazer, que era uma que estava aqui intermediária. Fora esses pesares aí, tá muito boa, as engrenagens estão muito boas em questão de conservação. Mais o que eu posso mostrar para vocês? Ele tem esse armário, ele tá com essa placa de massa, né? Mas pelo que eu pesquisei, aquele modelo que eu citei para vocês, que a tampa ali tem uma curva, era de um fabricante chamado 12 e Slota. Eram dois engenheiros, eu acho que da Alemanha. Depois, me parece que a Matra incluiu no catálogo dele, lá no portfólio de tornos, fez alguma parceria, alguma fusão. E esse torno deles entrou para o catálogo da Matra. Então, assim, a gente fica meio dividido, né? Até na pesquisa, como que a gente pode encontrar material sobre esse torno. Pelo que eu achei, eu vou deixar o link. Só tem um site, basicamente, que fala sobre esse torno, que é um site, acho que polonês, que estava falando sobre, contando a história, sobre alguns modelos e muito parecidos com esse. Diz que data mais ou menos de 1938 a 1941. Data de 1938 a 1941, então é um torno ali da época da Segunda Guerra Mundial. E desses fabricantes aí. Tem um modelo que é maior, mas eu acho que ele é de correia, totalmente de correia, como se fosse um nardinho cebolinha. Tem esse aqui. E a maioria dos manuais você vê que está faltando alguma coisa. Tem fotos de outros modelos de gente que tem, só que na Europa. Então,
Eu não tenho muito acesso ao material, é um desafio. E, na verdade, é isso que me encantou também nesse torno, porque a unicidade dele, a questão dele ser singular. Eu acho isso maravilhoso, porque além de ser um desafio, é satisfatório você ter algo que é mais único. Vai. Vamos para o carrinho. O avental do torno. Ó. Todos os pontos de lubrificação dele por óleo, né? Aqui, ó, tem uma tabela. Aqui é o liga e desliga dele, né? Por um sentido e o reverso. Você vê que está faltando alguns manípulos aqui do carrinho transversal. O carrinho superior também está faltando aqui. Está faltando essa tampinha daqui para não cair cavaco no fuso aqui do carrinho. O anel graduado está visível, não tem desgaste aqui, ó. Só tá vendo? Não chegou não teve oxidação a ponto de sumir o baixo relevo. Então, beleza. Essa adaptação aqui ele falou que foi o pai dele que fez, botou esse aço inox aqui. O anel graduado, a graduação aqui, ó, a graduação aqui dos graus tá visível, bacana. Esse mandril veio, mas ele tá bem estourado. Mais para frente a gente vai estar colocando um mandril novo. O canhão aqui tá com aquelas marcas, né? Como de costume aí de quem é das antigas, tem o costume de ficar marcando aqui o canhão a profundidade. Eu não gosto disso aqui, mas infelizmente tem. Teve essa recuperaçãozinha aqui. E um outro ponto, cara, que vocês têm que ver é o estado de conservação do fuso. Assim como o barramento, aqui é a parte que mais desgasta, né? Do fuso, ó. Eu não vou estar medindo agora, mas só para vocês terem uma noção. Ó, tá vendo a espessura do filete, né? Agora vamos ver lá no final. Estão muito bonitos. A espessura, lá na época lá eu medi, diferença praticamente inexistente. Então assim, me agradou demais. A cremalheira aqui também não tem dente quebrado. De novo, os pontos de lubrificação são com óleo. Também me agrada bastante, porque eu considero uma lubrificação, assim, nesses casos, assim, se o dono for bem caprichoso, acaba que resulta numa lubrificação mais eficiente. O manípulo aqui tá quebrado, mas dá pra gente ver como que eram os manípulos do torno. Quem sabe a gente não replica aqui, faz algo bem semelhante, tentando manter um pouco a originalidade da época, né? O castelo dele, eu não me segurei, então eu comprei um jogo de ferramentas e fiz uns testes, né? Fiz tanto lá na época, mas eu não tinha esse jogo, eu fiz com as ferramentas que ele tinha, guardado dentro do armário do torno. As ferramentas aqui são de 20 por 20, bate certinho no centro, então é a medida desse castelo. Ele tem uma folga aqui, que a gente vai tentar eliminar. Pega aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão ver a folga. Ó, giro, não começou a andar, agora começou a andar. Ó, essa é a folga. Então a gente vai ter que dar uma atenção bem boa nisso, ver o que dá pra gente fazer. E aqui, no carrinho principal, ele tem essa folga aqui. Me parece que tá faltando uma boa. Ele tem uma alavanca aqui embaixo também. Tem aqui. Tudo em alemão, claro, para facilitar pra gente. E agora eu vou mostrar para vocês o que acompanhou o torno. Aqui esse jogo de ferramenta faz parte do jogo que estava lá no torno, que eu mostrei para vocês, que eu comprei para teste. Essas pastilhas aqui também vieram no kit. Aqui tá um teste que eu fiz para mostrar para vocês. Usinou bem lisinho. Isso aqui é uma haste de pino de amortecedor, né? Então esse jogo aqui não veio. Esse daqui é o jogo de recâmbio que eu falei pra vocês, ó, que danificou. Vendo? Mas é isso, é da vida, vamos tocar, a gente vai recuperar isso aqui. Veio um contraponto danificado. Vieram essas ferramentas, são menores, porque ele falou que o pai dele acho que tinha um outro torno antes desse, menor. Se eu não me engano, acho que era um Sanches Blandes. Aí quando ele vendeu para poder comprar isso daí, acabou que algumas ferramentas ficaram. Aí ele mandou junto. Uma ferramenta interna, mas está sem o metal duro aqui.
um contraponto rotativo, um alargador, uma broca, cone Morse. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, ele me disse que era da fresadora dele, porque aqui o cone Morse, tá vendo? É maior e encaixa, então é um adaptador. As castanhas externas da placa. Veio esse mandrilzinho, ele falou que tudo que tivesse lá era para trazer. Veio essa luneta fixa, está extremamente suja. Veio essa luneta móvel e veio essa luneta de 2 apoios para retífica, né? Tava lá, ele falou, leva tudo junto. Essa luneta aqui, ela tá com ponta de bronze, mas também tem essas pontas aqui, as rolamentadas. Aí aqui algumas coisas tipo, tinha umas porquinhas lá, ponta de broca de centro velha, tá vendo? Escariador, umas coisinhas. Aqui tem mais coisa. Ó, vieram essas brocas. Esse daqui é um contraponto, não é rotativo, né? Fixo. Um mandrilzinho com o cone Morse encaixado. Isso aqui é só uma capinha. Veio essa ferramenta aqui de recartilhamento. Broca. Isso aqui, não consigo identificar de cara assim o que é. Veio essa ponta aqui para poder aumentar a ponta do contraponto. Broquinha cone Morse, não é compatível desse torno, mas depois a gente vê o que a gente faz. A gente rebaixa aqui, coloca ela para mandril, alguma coisa assim, igual foi feito aqui. Ó. Veio essa ponta aqui de cone Morse também. Sim, deixa aqui nos comentários se vocês já identificam se é da fresadora, porque tem algumas ferramentas que estavam meio misturadas, que eram da fresadora do pai dele. Outro adaptadorzinho de cone Morse. Talvez depois a gente aproveitar aquelas brocas menores. E aqui é broca, escariador, tá vendo? Outra ferramentinha pequenininha aqui. E é isso, pessoal. Galera, esse foi o primeiro vídeo da saga do torno, da restauração dele. No próximo vídeo a gente já vai começar a desmontá-lo, começar a restauração. Vou me divertir muito, espero que vocês acompanhem e se divirtam igual. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma informação sobre esse torno. Meu e-mail está na descrição também se vocês quiserem enviar algum material, algum catálogo, foto, alguma placa que esteja faltando. Vou agradecer demais. Deixa o like no vídeo, deixa o like no comentário. Se gostou do comentário do amigo, né? Deixa o like no comentário do amigo, é verdade. Comenta aqui, como eu falei, se inscreve no canal, hype o vídeo, que aí aumenta o alcance e me ajuda bastante. Valeu, pessoal!